Enquanto o mundo ainda dorme, algo extraordinário é possível. Não porque a madrugada tenha alguma propriedade mágica que o restante do dia não tem, mas porque o período em que o mundo ainda não acordou é o único período em que você tem acesso irrestrito ao recurso mais valioso que existe, a sua própria atenção, sem competição, sem demanda, sem interrupção. E é exatamente nesse período que a reprogramação da mente, que determina o que você cria, atrai e se torna, pode acontecer de forma mais profunda, mais consistente e mais transformadora do que em qualquer outro momento disponível. Napoleon Hill, que estudou os padrões das mentes mais realizadas ao longo de décadas, identificou algo que aparecia com uma consistência que ele mesmo considerava surpreendente. As pessoas que mais radicalmente transformavam quem eram, não apenas o que faziam, invariavelmente tinham algum período do dia em que o mundo externo ainda não havia começado a fazer suas demandas e em que a atenção podia ser completamente direcionada para o trabalho de reprogramação interna. Para a instalação deliberada de novos padrões de pensamento, de crença e de identidade que o restante do dia simplesmente não oferecia condições equivalentes para criar. Reprogramar a mente não é uma metáfora. É um processo literal e mensurável que acontece no nível neurológico quando certas condições estão presentes. E o período em que o mundo ainda dorme é aquele em que as condições para esse processo são mais favoráveis do que em qualquer outro momento do dia. Esta manhã você vai entender como esse processo de reprogramação funciona de verdade. Por que as horas em que o mundo ainda dorme são as mais propícias para ele, e o sistema de 4 práticas que Napoleon Hill identificou como o mais eficaz para transformar quem você é de forma que o que você faz e o que você cria inevitavelmente se transformem também. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: enquanto o mundo ainda dormia, eu estava me reprogramando. Não como afirmação de que o processo está completo, como a declaração de quem escolheu usar o período mais valioso do dia para a transformação mais fundamental que existe. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa reprogramação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se preparando para receber o que vem a seguir com toda a sua abertura disponível neste momento. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Napoleon Hill ensinava que a mente tem 2 modos de operação que são relevantes para o processo de reprogramação. O primeiro é o modo reativo, o estado em que a mente está processando, respondendo e gerenciando os estímulos que chegam do ambiente externo. Esse modo é necessário e útil para a maioria das funções do dia, mas é o modo em que a reprogramação é mais difícil porque os recursos cognitivos estão sendo usados para processar o que está chegando e não para instalar o que está sendo construído. O segundo modo é o que Napoleon Hill chamava de modo receptivo, o estado em que a mente está voltada para dentro, sem estímulos externos competindo pela atenção, com a abertura e a receptividade que permitem que novos padrões sejam instalados com uma profundidade que o modo reativo simplesmente não consegue criar. O período em que o mundo ainda dorme é o período em que o modo receptivo é mais facilmente acessado e mais profundamente habitado. E é no modo receptivo que a reprogramação real acontece. Não a mudança superficial de comportamento que pode ser criada por força de vontade no modo reativo. A mudança profunda de padrão que acontece quando o subconsciente é acessado com a profundidade que o modo receptivo permite, e que então orienta o comportamento de forma automática e consistente, sem exigir esforço de vontade constante. Romanos 12, versículo 2 instrui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, não mudança de comportamento pela força de vontade. Transformação pela renovação que acontece de dentro para fora, no modo receptivo, quando as condições certas estão presentes. E o período em que o mundo ainda dorme
é quando essas condições são mais completamente disponíveis. Pense agora. Quando no seu dia você tem acesso ao modo receptivo, quando a atenção é completamente sua, sem demandas competindo, sem estímulos externos dominando, para a maioria das pessoas, esse período é ou inexistente ou muito mais curto do que seria necessário para que a reprogramação que querem criar aconteça. E isso explica muito sobre por que mudanças que foram intencionadas não acontecem, apesar de esforço e de boa vontade genuínos. Napoleon Hill identificou o que chamava de o paradoxo da transformação. A observação de que as pessoas que mais queriam mudar frequentemente dedicavam menos tempo ao estado em que a mudança podia acontecer, porque estavam tão ocupadas tentando mudar o comportamento no modo reativo que nunca criavam as condições para que o subconsciente fosse reprogramado de forma que o comportamento mudasse naturalmente. É como tentar redesenhar o mapa enquanto está dirigindo em alta velocidade. O redesenho do mapa, a reprogramação do subconsciente, precisa acontecer quando o carro está parado. E o período em que o mundo ainda dorme é quando o carro pode parar com mais completude do que em qualquer outro momento. Napoleon Hill identificou 4 práticas específicas que, aplicadas no período em que o mundo ainda dorme, criam o processo de reprogramação mais eficaz que documentou nas histórias das pessoas que mais radicalmente transformaram quem eram ao longo da vida. A primeira prática é o que Napoleon Hill chamava de instalação de crenças expansivas, a substituição deliberada, no modo receptivo, de crenças limitantes, identificadas por crenças expansivas correspondentes. Não a simples repetição de afirmações positivas. A instalação profunda que começa com a identificação honesta da crença limitante atual passa pela compreensão de por que ela não é verdade objetiva, mas apenas programação instalada por experiências passadas, e culmina na declaração emocional e específica da crença expansiva que vai substituí-la. Napoleon Hill documentou que essa sequência, feita no modo receptivo das primeiras horas, tinha um efeito sobre o subconsciente que era qualitativamente diferente da mesma sequência feita no modo reativo do restante do dia. Como se o solo subconsciente estivesse mais mole, mais receptivo, mais permeável às sementes que estavam sendo plantadas, e as sementes plantadas no solo receptivo germinavam com uma velocidade e uma solidez que as sementes plantadas no solo endurecido, do modo reativo, raramente conseguiam. Diga agora: enquanto o mundo ainda dorme, eu planto no solo receptivo da minha mente as crenças que vão orientar tudo o que faço quando o mundo acordar. Mais uma vez, enquanto o mundo ainda dorme, eu planto no solo receptivo da minha mente as crenças que vão orientar tudo o que faço quando o mundo acordar. De novo, enquanto o mundo ainda dorme, eu planto no solo receptivo da minha mente as crenças que vão orientar tudo o que faço quando o mundo acordar. A segunda prática é o que Napoleon Hill chamava de impressão de visão futura. A prática de imprimir no subconsciente, com a especificidade e a emoção que o modo receptivo permite, a imagem de quem você está se tornando e do que está criando. Não a visualização vaga do que seria bom ter. A impressão precisa e emocionalmente carregada de como você é, como você age, como você decide e como você se sente quando o que está construindo já existe. Napoleon Hill usava a palavra impressão deliberadamente, porque o que acontece no modo receptivo não é apenas imaginar, é imprimir, deixar uma marca no subconsciente que persiste e orienta mesmo quando a atenção consciente está em outro lugar. Como um carimbo que deixa sua marca no papel, mesmo depois de ter sido removido. A impressão da visão futura feita no modo receptivo continua orientando a percepção, as decisões e as ações ao longo de todo o dia que segue. A terceira prática é o que Napoleon Hill chamava de resolução de tensões internas. A identificação e o trabalho deliberado, no modo receptivo, sobre as contradições internas que sabotam o processo de criação que está sendo intencionado. As crenças que dizem sim em voz alta e não em voz baixa. Os desejos que são conscientes e os medos que são subconscientes.
as intenções que são declaradas e as narrativas que as contradizem antes que qualquer ação seja tomada. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está percebendo que o período em que o mundo ainda dorme poderia ser o período de reprogramação mais poderoso disponível na sua vida e que você ainda não está usando dessa forma, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um ato de reprogramação. É a escolha de agir de forma alinhada com o que você está aprendendo, em vez de apenas receber passivamente. Curta e continue. Napoleon Hill documentou que essas contradições internas eram a causa mais comum de resultados que ficavam sistematicamente abaixo do potencial e do esforço disponíveis. Porque a energia que poderia estar sendo usada para criar estava sendo usada para gerenciar o conflito interno entre o que era desejado e o que era temido, entre o que era intencionado e o que era acreditado no nível mais profundo. A resolução dessas tensões no modo receptivo, através de perguntas honestas, de diálogo com o subconsciente e de substituição de crenças contraditórias por crenças coerentes, criava o que Napoleon Hill chamava de alinhamento interno, o estado em que todas as partes da mente estão apontando na mesma direção. E quando esse alinhamento existe, a energia que estava sendo usada para gerenciar o conflito fica disponível para a criação, com um efeito sobre os resultados que as pessoas que alcançavam esse alinhamento descreviam como dramático e, frequentemente, surpreendentemente rápido. A quarta prática é o que Napoleon Hill chamava de ancoragem de propósito, a prática de conectar deliberadamente, no modo receptivo, cada elemento do que está sendo construído com o porquê mais profundo que o justifica, não o objetivo, o propósito que transcende o objetivo. A razão que permanece relevante mesmo quando o caminho fica difícil, quando os resultados demoram, quando a tentação de desistir é mais barulhenta do que a motivação de continuar. Napoleon Hill documentou que a ancoragem de propósito, feita no modo receptivo das primeiras horas, tinha um efeito de sustentação que persistia ao longo do dia de uma forma que a ancoragem feita no modo reativo raramente conseguia. Como se a conexão profunda com o porquê, estabelecida no solo receptivo da manhã, criasse uma raiz que as tempestades do dia não conseguiam arrancar porque havia sido plantada com uma profundidade que o modo reativo simplesmente não permitia. Aqui quero pausar. O sistema completo das 4 práticas de reprogramação, no período em que o mundo ainda dorme, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva e acompanhada. Se você quer esse suporte, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. Agora vamos falar sobre o que Napoleon Hill considerava o aspecto mais surpreendente de toda a pesquisa sobre reprogramação, o que ele chamava de o efeito de onda reversa. A maioria das pessoas acredita que a transformação interna é consequência de resultados externos, que você muda quando as circunstâncias mudam, que você acredita diferente quando a evidência externa justifica a crença diferente, que você se torna diferente depois de ter feito diferente por tempo suficiente. Napoleon Hill documentou o inverso. As pessoas cujas histórias mais radicalmente transformavam quem eram, não esperavam por evidência externa para mudar internamente. Mudavam internamente primeiro, no modo receptivo das primeiras horas, com a especificidade e a emoção das 4 práticas. E a evidência externa seguia a mudança interna com uma consistência que Napoleon Hill considerava uma das descobertas mais importantes de toda a sua pesquisa. O efeito de onda reversa é o que acontece quando a reprogramação interna precede e então cria a transformação externa. A crença instalada antes da evidência, a identidade declarada antes de ser demonstrada, a visão impressa antes de ser manifestada, a resolução de tensões antes de o ambiente externo mudar, a ancoragem de propósito antes de as circunstâncias justificarem. E o período em que o mundo ainda dorme é quando esse efeito de onda reversa pode ser iniciado com a profundidade e a consistência que cria transformações que são frequentemente chamadas de dramáticas por quem as observa de fora, mas que são completamente compreensíveis
para quem entende o processo que aconteceu antes que qualquer resultado externo fosse visível. 2 Coríntios 4, versículo 18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que se não veem. O trabalho de reprogramação que acontece no modo receptivo das primeiras horas, invisível para o mundo externo, criando as condições para que o visível eventualmente reflita o invisível que foi trabalhado com consistência. Esse é o paradoxo do período em que o mundo ainda dorme. O mundo não vê o que está acontecendo, mas é exatamente o que está acontecendo nesse período invisível que vai determinar o que o mundo vai ver nas semanas, nos meses e nos anos que seguem. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a profundidade do modo receptivo que ainda está disponível neste momento. Enquanto o mundo ainda dormia, eu estava reprogramando minha mente com as 4 práticas que criam transformação real e duradoura. Repita. Enquanto o mundo ainda dormia, eu estava reprogramando minha mente com as 4 práticas. Eu instalo crenças expansivas, imprimo minha visão futura, resolvo tensões internas e ancoro meu propósito mais profundo antes que o dia comece. Repita. Eu instalo crenças, imprimo a visão, resolvo tensões e ancoro o propósito antes que o dia comece. O efeito de onda reversa está ativo na minha vida porque mudo internamente primeiro e deixo que a transformação externa siga. Repita. O efeito de onda reversa está ativo porque mudo internamente primeiro. O período em que o mundo ainda dorme é o mais valioso do meu dia, e eu o uso com a profundidade e a intenção que ele merece. Repita. O período em que o mundo ainda dorme é o mais valioso do meu dia, e eu o uso com profundidade. Eu começo meu dia vencendo, porque enquanto o mundo ainda dormia, eu estava me reprogramando para criar o dia e a vida que ainda estão por vir. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque enquanto o mundo ainda dormia, eu estava me reprogramando para criar o dia e a vida que ainda estão por vir. Sinta cada afirmação sendo instalada no solo receptivo desta manhã. Sinta o efeito de onda reversa, começando. Napoleon Hill concluiu que a reprogramação da mente é o trabalho mais importante que qualquer pessoa pode fazer. Não o mais urgente, não o mais visível, o mais importante, porque é o trabalho que determina a qualidade de todo o restante do trabalho. A clareza com que as decisões são tomadas, a energia com que os desafios são enfrentados, a criatividade com que os problemas são resolvidos, a consistência com que os valores são expressos. Tudo isso é função de quem você é no nível mais profundo. E quem você é no nível mais profundo é função do que foi instalado no modo receptivo das primeiras horas ao longo do tempo. O trabalho mais importante que existe é o que você faz enquanto o mundo ainda dorme. E agora você tem as 4 práticas para fazê-lo de forma que o efeito de onda reversa crie a transformação que o esforço no modo reativo nunca conseguiu criar. E se você quer esse processo de reprogramação estruturado num sistema completo e progressivo, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: enquanto o mundo ainda dormia, eu estava me reprogramando. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu onde a transformação real acontece e que está usando esse lugar de forma deliberada. Curta esse vídeo se as 4 práticas e o efeito de onda reversa revelaram o que estava faltando nos processos de mudança que não produziram os resultados que eram intencionados. Compartilhe com alguém que está tentando mudar pela força de vontade, no modo reativo sem nunca criar as condições para que a reprogramação real aconteça. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de reprogramação esperando enquanto o mundo ainda dorme. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais 4 práticas no modo receptivo, com mais uma onda reversa sendo criada antes que o mundo acorde. Enquanto o mundo dorme, você está mudando. E quando o mundo acordar, já vai ser diferente.